Saúdo a todos os nossos queridos telespectadores, nossos queridos irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está se iniciando o programa mais uma vez, graças a Deus, examinando as Escrituras. E nós estamos, no dia de hoje, olhando a Palavra de Deus, examinando sobre o que é necessário, o que é útil na Palavra de Deus para a nossa salvação. Nós temos muitas doutrinas, muitos ensinamentos que nos conduzem à salvação. Algumas coisas são interpretadas de forma diferente daquilo que diz a palavra. Surgem então várias igrejas, vários pastores com ensinamentos diferentes. Mas nós vamos examinar hoje sobre o que é útil, o que é necessário para a salvação. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu já li a Bíblia de capa a capa, já li a Bíblia todinha, uma vez, duas vezes, três vezes. É bom olhar as Escrituras, ler as Escrituras, examinar as Escrituras, mas não há uma necessidade de você tomar por empreita isso aí e querer entender, compreender toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Você procura conhecer o que é útil para a salvação. Procure fazer a vontade de Jesus Cristo. Nós somos gentios, fomos comprados pelo sangue de Cristo, pertencemos a Jesus. Nós olhamos as profecias do Velho Testamento, as palavras do Velho Testamento, para o nosso crescimento espiritual, para ver que elas testificam realmente de Jesus. Então nós vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, vai anotando aí, capítulo 20, do versículo 17 até o versículo 21, a palavra de Deus nos diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos dirija neste exame da palavra, da sua santa e bendita palavra que nós fazemos neste dia. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando aos anciãos da igreja de Éfeso, dando testemunho do que ele havia feito, dando testemunho de como ele havia se comportado no meio da igreja. Logo chegaram junto dele e disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então, o servo de Deus, o pregador, principalmente o mensageiro, o pastor, tem que ser o exemplo do rebanho. Nós precisamos nos comportar de maneira digna, honrada, séria, fiel a Deus, de forma veraz, verdadeira, não tendo duas palavras, não fazendo acepção de pessoas. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou aqui. E diz aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade. E ao contrário, se vê hoje pessoas, pastores, pregadores, se elevando acima do rebanho, se colocando acima dos irmãos, tirando toda a humildade. E ele diz aqui, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Os judeus queriam matar o apóstolo Paulo. E isso fazia com que ele fosse tentado a tomar atitudes contrárias à palavra de Deus. Mas ele lá chorando, permanecia nos pés do Senhor, embora a tentação fosse grande e a perseguição fosse muito grande. Mas ele permanecia aos pés do Senhor, e ele diz aqui no versículo 20: Nada que era útil eu deixei de vos anunciar, publicamente e pelas casas. Tudo que era útil, tudo que era proveitoso, o apóstolo Paulo ensinou. Então nós vemos aqui no Novo Testamento tudo que é útil para a nossa salvação. Eu tenho aqui 3 exemplares da Bíblia. Os 3 são a tradução de João Ferreira de Almeida. Um na grafia Revista e Corrigida, outro na grafia
com revista atualizada, com referências de Scofield, e outro na grafia segundo a tradução dos melhores textos grego e hebraico. Aqui, nesse mesmo versículo 20, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, nesta Bíblia que nós estamos lendo, diz: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Nesta do original, do grego, diz assim: como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente de casa em casa. E nesta outra, toda essa tradução de João Ferreira de Almeida, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. De qualquer forma, em qualquer tradução, você vai ver que o apóstolo Paulo nunca se esquivou, nunca deixou de ensinar o que fosse útil para a salvação. Você não precisa se socorrer lá no Velho Testamento, não. No Novo Testamento já está escrito tudo que é útil para a nossa salvação. Veja ainda no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo, mesmo capítulo 20, do versículo 26 ao 28, a palavra diz: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O apóstolo Paulo estava falando aos pastores, aos anciãos, aos bispos, que na tradução significa a mesma coisa, o dirigente da igreja. Tenha o nome que tiver, ancião, pastor, cooperador, bispo, presbítero, a responsabilidade é de ensinar o rebanho todo o conselho útil para a salvação. Não é segundo o entendimento da pessoa, tem que ser segundo a palavra de Deus. Por isso precisamos examinar as Escrituras. Vemos ainda em João, no Evangelho de São João, no capítulo 15, do versículo 15 ao 17, a palavra de Deus nos diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aqui o Senhor Jesus está dizendo não somente para os apóstolos, mas para todos os discípulos. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado a vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. O Senhor Jesus não escondeu nada. Tudo o que era necessário para a nossa salvação está escrito no Novo Testamento, no sangue de Jesus Cristo. Nós não precisamos nos socorrer do Velho Testamento para encontrarmos a salvação. A salvação é Jesus, a porta é Jesus, o caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a salvação é Jesus. Então nós temos que permanecer nesta palavra, nesta verdade, nesta fidelidade, conhecendo que tudo vem de Jesus Cristo. E o que nos foi ensinado? O que nós temos que fazer? O que foi que nós aprendemos? O que é que nós aprendemos neste Novo Testamento no sangue de Cristo? Nós vemos, por exemplo, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor, é isso mesmo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, nós vamos ver aqui, o versículo 16 ao 22 diz assim: e agora, porque te detens, levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz, dizendo:
Tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Paulo aqui estava fazendo um discurso em sua defesa, porque estava sendo acusado. E ele relatou o episódio da sua conversão. Ele estava indo a Damasco perseguir aqueles que invocavam o nome de Jesus. E o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele disse: quem é, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós vemos aqui, depois ele foi até naquela cidade, e lá foi dito a ele que ele ele recebeu a oração, voltou a enxergar, porque havia ficado cego devido ao resplendor da luz de Jesus, que ele tinha visto no caminho. E o varão disse a ele: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor, que é Jesus Cristo. Paulo recebeu o batismo em nome de Jesus. Como está escrito, tudo o que é necessário para a salvação foi ensinado no Novo Testamento. E ele, trazendo esta mensagem ao povo, o povo se revoltou contra ele. E ouviram ele até esta parte. E disseram, porque ele estava confirmando que ele havia sido mandado aos gentios de longe. E levantaram a sua voz contra Paulo: tira da terra esse homem, que não convém que viva, porque ele estava anunciando o nome de Jesus. Quantas pessoas se levantam quando nós falamos do batismo em nome de Jesus? Você tem feito isso? Pois examina a palavra. Você vê que o batismo é usando o nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo ensinou que o batismo é em nome de Jesus. Ele ensinou que o véu, as irmãs têm que colocar o véu quando forem orar ou profetizar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, veja os versículos 5 e 6. Se cabelo fosse véu, não ia colocar só na hora de profetizar e de orar? Se cabelo fosse véu, o homem também teria cabelo. São coisas que nós precisamos olhar para a palavra, não olhar para o pregador, para a doutrina da igreja. Veja o que é útil para a salvação. Útil para a salvação. Não adianta você saber quem foi o pai de não sei quem, sobrinho não sei de quem lá, porque que dia que não sei quem fez não sei o que lá. Nós temos que ver aqui o que é útil para a nossa salvação. O batismo em nome de Jesus. A irmã, quando for orar ou profetizar, tem que pôr o véu, senão desonra a sua própria cabeça. Nós temos que fugir da idolatria. Idolatria é toda a imagem de homem, animal, réptil, é a imagem da criatura de Deus. Nós temos que adorar o Criador, não a criatura. Então, fugir da idolatria. Romanos, capítulo 1, versículos 23 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Inúmeros versículos nos falam isso. Então, fuja você também da idolatria, porque são abomináveis esses atos de idolatria. O Senhor Jesus repudia, Deus repudia esses atos de idolatria. Então, é útil para a tua salvação não praticar a idolatria. Orar sem cessar. Nossa oração muda os planos de Deus. Nós precisamos orar de coração, sabendo orar, sabendo fazer a vontade de Deus. Veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Nós também temos que, para a nossa salvação, aprender a perdoar, porque sem eu perdoar também não serei perdoado. Veja em Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, e naquele modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aqueles que pecam contra mim, porque se eu não peco, como serei perdoado? E, acima de tudo, o Senhor Jesus, através do seu apóstolo Paulo, que nos ensinou todas as coisas necessárias para a salvação, úteis para a salvação, não só ele, mas de Jesus até Apocalipse, dos evangelhos até Apocalipse, nós vemos o que é útil para a salvação. Acima de tudo, nos ensinou o amor com que nós devemos amar uns aos outros, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, a tal ponto de orarmos até pelos nossos inimigos, porque são seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Criador. Então vamos orar para que todos possam aceitar a Jesus, para que todos possam ter a salvação em Jesus Cristo, para que todos se acheguem aos pés do Senhor, aqueles que se levantam contra Cristo, aqueles que se levantam contra você. Ore com misericórdia por todos, rogue a Deus para que tenham o conhecimento da verdade, tenham o seu coração quebrantado, para que possam alcançar salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia cumprir mais e mais a vontade de Deus, que nós possamos a cada dia fazer mais e mais o que agrada ao Senhor, porque assim nós estaremos
caminhando verdadeiramente para esta salvação gloriosa que o Senhor nos tem preparado. Para encerrar, nós vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 21, um versículo bem curtinho, bem para nós não esquecermos. Examinai tudo, retende o bem. Então você ouve uma mensagem, seja de quem for, Jesus falou com você, amém, graças a Deus. Jesus está te ensinando uma coisa que eu não tinha ouvido, eu não tinha percebido isso ainda, eu vou examinar, vou conferir na palavra, porque eu quero encontrar Jesus naquele último dia, porque desde agora Ele já está comigo, Ele já está com você. A luta que você passa é para provar a tua fé, para que você mostre confiança no Salvador. Pegue nas mãos do Senhor e continue adiante. Que Deus te abençoe, o Espírito Santo abençoe a todos nós, os nossos lares, e a paz do Senhor esteja em nossa vida, em nossos corações, e Deus derrame abundantemente seu Espírito em todos nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.